Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Sabe aquela sensação no final de janeiro? Totalmente. As resoluções de ano novo, que pareciam assim super vibrantes, cheias de potencial. Já foram, né? Já estão meio empoeiradas, soterradas pela avalanche de e-mails, pela rotina. É quase um ritual. É uma armadilha em que todo mundo cai, né? E o material que a gente tem para nossa análise de hoje, um texto de Delmo Fonseca, começa exatamente nesse ponto de perigo. Mas não o perigo do tempo acabar. É algo mais sutil. É o perigo de a gente parar de notar o tempo enquanto ele passa. Engolido por essa rotina. Exato. E o autor argumenta que a grande tragédia não é ficar sem tempo, é viver o tempo sem consciência, sem perceber o que está acontecendo nele. A vida vira tipo uma lista de tarefas e quando a gente vê... Anos se passaram. A provocação dele é justamente mudar o foco. E essa mudança de foco nos leva para uma perspectiva que o texto explora muito a fundo, que é a ideia bíblica de que o tempo não é só uma tela em branco. Certo. Não é uma sucessão de dias no calendário. É um palco onde Deus age, onde Ele fala e convida a gente a participar. Isso muda tudo. Muda tudo. A pergunta crucial deixa de ser em que ano estamos e se torna o que Deus está fazendo agora e como a gente responde a isso. É com essa lente que vamos mergulhar hoje no chamado para remir o tempo, começando por uma história fascinante de uma tribo chamada Issacar. E para entender Issacar e o que significa remir o tempo, é essencial pegar uma chave que o texto nos dá, uma distinção que vem lá do grego. Ah, boa! Pra gente, tempo é uma palavra só. Para os gregos antigos, havia principalmente duas. A primeira, e a mais familiar para nós, é Cronos. Cronológico, cronômetro. Faz todo sentido, é o tempo do relógio. Exatamente. É o tempo sequencial, quantitativo, que pode ser medido, segundos, minutos, dias, anos. É aquele fluxo constante que rege as nossas agendas. Certo. Mas aí entra a segunda palavra, e aqui a coisa muda de figura. Kairos. Kairos. Isso. Kairos não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. É o tempo oportuno, o momento certo, a janela de oportunidade. É um tempo carregado de significado, sabe? Um momento que se destaca do fluxo do Cronos como sendo decisivo. Nossa, então é por isso que alguns momentos, mesmo que durem segundos, parecem ter mais peso do que semanas inteiras. Uma conversa, uma decisão... Perfeitamente. Isso é o Kairos. E o argumento central do nosso material é que a maturidade, especialmente a espiritual, não se mede contando os anos que passaram, o Cronos que a gente acumulou. Se mede desenvolvendo a sensibilidade para discernir o Kairos quando ele aparece. É a habilidade de perceber o que Deus está fazendo num tempo específico. Essa ideia de um momento certo é muito poderosa. A gente vê isso na vida pessoal, mas o texto que temos aqui aplica isso num cenário de guerra, basicamente. É de um salto e tanto. Leva a gente para um momento de caos absoluto na história de Israel. Sim, ele nos transporta para o período logo após a morte do rei Saul. E é crucial entender o caos daquele momento. Israel não era uma nação unificada, era um barril de pólvora. Entendi. O trono estava vago, o poder fragmentado. De um lado você tinha os herdeiros de Saul, seus generais, tentando manter o controle. O sistema antigo. Do outro, uma promessa quase invisível se cumprindo em Davi, que na época era só um rei regional. Ele governava apenas sobre a tribo dele, Judá, lá em Hebrom. Então, para a maioria das pessoas, a aposta segura seria na casa de Saul, né? Eles tinham o exército, a escritura. História. Exato. Davi era, na prática, um insurgente com um futuro totalmente incerto. Era um tempo de transição perigosíssimo. Muito. Uma decisão errada, um alinhamento político equivocado e uma tribo inteira podia ser aniquilada. E nesses momentos de crise, a tendência humana é olhar para as métricas dos Cronos. Como assim? Quem tem mais soldados? Quem tem mais recursos? Quem tem mais poder político visível? É uma contabilidade de força bruta, sabe? Faz sentido. E aí que entra essa tribo Issacar. O texto destaca uma passagem do livro de Crônicas que é, no mínimo, curiosa. Enquanto o texto lista as outras tribos e sua força militar
Tantos com escudos, tantos com lanças. A descrição de Issacar é completamente diferente. Totalmente. É um contraste impressionante. A passagem diz assim: dos filhos de Issacar, 200 chefes destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Nossa. O autor, o Delmo Fonseca, frisa bem isso. A força deles não estava nos números ou nas armas. A contribuição deles era a outra. Destros na ciência dos tempos. Isso soa quase como ficção científica, mas no contexto da nossa conversa, tem outro peso. Tem um peso imenso. Essa ciência dos tempos é uma tradução perfeita da capacidade de discernir o Kairos. Enquanto todos os outros estavam contando espadas e fazendo cálculos políticos baseados no poder visível, nas métricas do Cronos, a liderança de Issacar estava lendo o momento. Lendo o momento. Eles entenderam que, apesar das aparências, apesar da força da casa de Saul, o movimento de Deus estava com Davi. Eles viram o Kairos no meio do caos dos Cronos. E a consequência foi revolucionária, porque eles sabiam o que Deus estava fazendo. Eles sabiam o que Israel devia fazer. Ou seja, a clareza para a ação veio do discernimento espiritual, não da análise estratégica convencional. Eles não esperaram Davi se tornar o candidato óbvio, poderoso. Não. Eles se moveram quando a situação ainda era incerta. E isso é uma habilidade rara. E o nosso material faz uma ponte genial desse momento lá no Antigo Testamento para uma instrução muito prática no Novo Testamento. Uma ponte que mostra como esse princípio é atemporal. O autor nos leva para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Gemindo o tempo. É uma frase que a gente ouve muito e geralmente associa a não procrastinar, a ser mais produtivo, usar bem as 24 horas do dia, né? E é aí que o texto nos alerta para um detalhe no grego original que muda tudo. A palavra que Paulo usa para tempo aqui não é cronos, é kairos. Então ele não está falando sobre gestão de tempo no sentido que o Vale do Silício adora. Não é sobre usar um aplicativo de produtividade melhor. De forma alguma. Paulo não está dando um conselho de gerenciamento de agenda. Remir o kairos tem uma profundidade muito maior. Significa discernir e agir nas oportunidades divinas que surgem. Certo. A palavra grega para remir, exagorazo, vem de um contexto de mercado, de comércio. A ideia é comprar de volta, resgatar, aproveitar ao máximo uma oportunidade. Remir parece algo que se faz com um cupom de desconto, mas aqui a gente está falando de algo espiritual. Como é que essa analogia do mercado funciona na prática? O autor usa um exemplo ótimo. Imagina que você está num mercado e surge uma oferta única, um produto raro por um preço excelente, mas a oferta é por tempo limitadíssimo. Quem tem visão de negócio percebe o valor daquilo e age imediatamente. Não fica hesitando, porque sabe que aquela combinação de fatores, preço, produto, momento, não vai se repetir. Entendi. Remir o tempo é ter essa mesma percepção aguçada para as janelas de oportunidade espiritual. É entender que há momentos em que as circunstâncias, as pessoas e a direção de Deus convergem de uma forma única. E esse momento exige uma resposta. Isso muda a ideia de algo passivo, como não perder tempo, para algo muito ativo, resgatar a oportunidade. Mas fico pensando, essa ideia de esperar pelo momento certo não corre o risco de nos tornar passivos, de ficar esperando um sinal dos céus em vez de simplesmente agir? É uma pergunta excelente, e o texto aborda essa tensão. Remir o kairos não é sobre passividade, é sobre sintonia. Não é ficar parado, mas andar num ritmo diferente. Certo. É a diferença entre a agitação de quem não sabe para onde ir e a calma focada de quem sabe a hora certa de agir. Pense em Issacar. Eles não ficaram parados. Não mesmo. Eles tomaram uma decisão política e militar de altíssimo risco. A sabedoria deles não foi a inação, mas a ação precisa, no momento exato. É sobre alinhar nossa ação com a ação de Deus, e isso exige mais escuta do que correria. Entendi. Não é sobre pressa, mas sobre responsabilidade. É entender que aquele kairos específico exige uma ação específica.
E isso nos traz para a aplicação prática hoje. O texto usa o ano de 2026 como referência, mas a lógica vale para qualquer momento. Ele diz algo que achei muito profundo. O quê? O Kairos não acontece num vácuo, num plano espiritual separado. Ele acontece dentro do Cronos. Essa é uma nuance fundamental. Não podemos esperar um momento mágico desconectado da nossa realidade. O tempo oportuno de Deus se manifesta na nossa agenda, no nosso calendário, no meio das nossas responsabilidades, dos nossos problemas. Exato. É na rotina, nos encontros inesperados, nas crises que as janelas de oportunidade divina se abrem. E o texto define o Kairos de uma forma muito concreta, como uma convergência de variáveis únicas. Ele menciona as circunstâncias, pessoas, dores, decisões e oportunidades. A ideia é que a combinação desses fatores, em um determinado momento, cria uma janela que nunca mais vai se repetir da mesma forma. E se a gente perde o discernimento, perde a leitura espiritual do agora. Exato. O que me leva a outra passagem que o texto analisa de forma muito madura. Romanos 8:28. É um versículo famosíssimo. Muito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Frequentemente ele é usado de forma simplista, quase como um adesivo para tampar a dor. Sim, como se tudo que acontece fosse magicamente bom, o que pode ser bem invalidante para quem está sofrendo. A passagem não diz que todas as coisas são boas. A perda não é boa, a doença não é boa, a injustiça não é boa. Certo. O que ela diz é que Deus trabalha através de todas essas variáveis, mesmo as mais dolorosas, para construir um bem maior. O discernimento do Kairos nesse contexto não serve para eliminar a dor do processo. Isso seria impossível. Impossível. O discernimento serve para não desperdiçar o tempo do processo. É encontrar o propósito de Deus dentro da dificuldade. Em vez de só torcer para que ela passe logo, é perguntar o que Deus está fazendo aqui, em vez de por que isso está acontecendo comigo. Perfeito, é uma mudança de pergunta. E o autor nos lembra de Zacar mais uma vez. Eles provavelmente não tinham um mapa completo do futuro de Israel. Não entendiam todas as complexidades. Com certeza não. Mas eles entenderam o suficiente para obedecer. Eles viram para que lado o vento do Espírito estava soprando e ajustaram suas velas. É isso que o discernimento faz. Nos dá clareza suficiente para o próximo passo, para a ação responsável no agora. O que nos leva à conclusão prática, né? A aplicação que o texto propõe. A ideia de que remir o tempo não é um conceito abstrato, filosófico. Começa com decisões concretas. Decisões de alinhar nossa vida espiritual, moral, relacional, com aquilo que a gente discerne ser o movimento de Deus neste momento. Não é sobre ter boas intenções para o futuro. É sobre obediência hoje. Porque a intenção sem ação é apenas um pensamento. A obediência no Kairos é a materialização do discernimento. É o que transforma a sabedoria em história. E o autor encerra com essa provocação, olhando para 2026, mas que ecoa para a gente agora. Ele sugere que talvez o que o nosso tempo mais precise não seja de mais força, mais ativismo ou mais velocidade. Talvez o que o momento peça seja mais como Issacar, mais discernimento, mais sensibilidade espiritual, menos barulho externo e mais escuta interna. É uma inversão completa da lógica do mundo, que sempre nos empurra para fazer mais, ser mais rápido, gritar mais alto. A sabedoria de Issacar foi a de parar, observar e entender, para só então agir com precisão. A grande ideia que fica é essa dinâmica. O Cronos, o tempo do relógio, passa para todo mundo, de forma igual e implacável. Sim. Mas o Kairos, o tempo da oportunidade divina, nos visita em momentos específicos. E a nossa resposta a Deus, nesses momentos cruciais, depende exclusivamente da nossa capacidade de discernir o tempo. Que nos deixa com uma reflexão final. Um pensamento para levar conosco, construído a partir de tudo que a gente analisou aqui. Se o Kairos, o tempo oportuno de Deus, é essa convergência única de variáveis que não se repetem exatamente da mesma forma, então a pergunta que fica é: quais são as variáveis únicas, as circunstâncias, as pessoas, as dores e as oportunidades
do nosso momento presente, que ao convergirem, estão formando uma janela que talvez nunca mais se abra exatamente assim. Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção.